Irmãos, nós estaremos estudando as 5 principais, ou as 5 mais, que tem mais adeptos, 5 religiões que mais têm adeptos no país, no Brasil. E, coincidentemente, depois que eu estava preparando o último estudo, eu cheguei a uma conclusão de que essas 5 religiões surgiram do cristianismo. Vieram do cristianismo. E isso acendeu iluminou assim a minha mente, de forma que, se nós não tivermos um cristianismo sadio, um cristianismo bíblico, nós vamos desviar da vontade de Deus e daquilo que Deus trouxe para nós através da Bíblia Sagrada. Todas as religiões que a gente vai ver que teve uma origem no cristianismo. Mas até o espiritismo, Alexandre, até o espiritismo. Mas o adventismo. Testemunho de Jeová era crente. Os mormons, Joseph Smith era crente. A Igreja Católica, cristianismo. Espiritismo. Onde surgiu o espiritismo? Numa casa de uma família metodista. Então, irmãos, todas elas, o desvio da palavra de Deus foi o resultado delas surgirem e crescerem. Então, num breve resumo da Bíblia Sagrada, Jesus se despediu dos seus discípulos, deixou o Espírito Santo para que ele pudesse trabalhar em nossos corações e pudesse nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou que ia preparar um consolador, e a igreja começou a desenvolver o seu trabalho. Essa era a igreja primitiva, onde ali estava Pedro, onde ali estava João, Tiago, não é? Tadeu, e todos eles começaram a missão de pregar o evangelho a todo mundo. A Bíblia diz que eles iriam pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja começou a crescer. Primeiro século. O que é o primeiro século? Desde a ascensão de Jesus até o segundo século. Não é? No primeiro século, estavam ali os pais da igreja. João, por exemplo, morreu com aproximadamente 95 a 99 anos, na ilha de Pátimos. E ele, João, tinha discípulos. Esses discípulos dos discípulos são chamados os patriarcas, os pais da igreja. Os pais da igreja tiveram contato, conheceram Pedro, conheceram Paulo, conheceram Tiago, conheceram os discípulos, conheceram o escritor do livro de Lucas, o próprio Lucas, o livro de Atos e Lucas. Esses são chamados pais da igreja, chamada era patrística. Até aí tudo bem, a igreja cultuava nas casas, a igreja cultuava em alguns casos em sepulcros, a igreja cultuava em alguns locais. Vamos para o nosso material, e aí a gente começa o nosso material. Eu orei, gente? Eu falei que ia orar, orei? Orei? Muito bem, um pouco de história, o cristianismo primitivo e as primeiras mudanças. A igreja apostólica do século I e II. A igreja primitiva tinha algumas características. Segundo o Novo Testamento, era simplicidade, pluralidade de presbíteros, bispos, episcopado, foco na pregação e na comunhão. Era assim a igreja. A igreja focava nestes conceitos. A igreja era simples, a igreja não tinha riqueza, a igreja não tinha nenhum tipo de ostentação, era uma igreja simples. E aqui demonstra que existiam presbíteros, que eram os pastores, bispos. Então, o bispado é bíblico. Presbiterado é bíblico. Os presbíteros são os pastores. Existiam os diáconos. Não existia uma figura central que seria o Papa. Não existia um líder só. Existia uma pessoa que era Tiago, ali em Atos, capítulo 15. Tiago
determina algo, então naquela época o líder era Tiago. E existiam os bispos, a igreja foi crescendo pelo mundo. A igreja foi crescendo na Ásia, foi crescendo na Europa. E aí, meus amados irmãos, aqui no segundo tópico diz, o desenvolvimento do episcopado. Já nos séculos 2 e 3, a ascensão da figura do bispo único em cada cidade, por necessidades administrativas e defesa contra as heresias. Então, cada cidade tinha um bispo. Aí tudo bem, para organizar a igreja, não é? Para a igreja ter lideranças centrais nos locais. A crescente importância da Sé de Roma, não por primazia papal, mas por ser a capital do império associada a Pedro e Paulo. Então, Roma era conhecido como o local onde Paulo havia sido morto, e ali naquele lugar, ela tinha um destaque. Na verdade, a igreja deveria ser em Jerusalém, já começou a ser errado. Porque em Jerusalém foi onde o nosso mestre viveu, em Jerusalém foi onde aconteceu a paixão do nosso Senhor, foi onde ele ressuscitou, foi onde ele ascendeu aos céus. Então, a igreja começou a errar nesse sentido, porque ela começou a valorizar Roma, e por um motivo que aconteceu no século, na legalização do cristianismo. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui, obrigado, isso que eu queria, só a imagem. Ela conta uma história, é a história da ponte de Milvio. Essa história é interessante, porque o cristianismo, agora, ele já ocupa toda Roma. Soldados são cristãos, centuriões são cristãos, pessoas de alta patente e de alto poder aquisitivo são cristãos. O cristianismo está crescendo em Roma, o Império Romano nota isso, percebe isso, mas não tem nenhuma igreja com ostentação. As igrejas continuam nas casas das pessoas, as pessoas continuam com a simplicidade. Quando no ano 313 existiu uma guerra, Constantino estava em guerra. Constantino foi um imperador romano. E diz a história que Constantino, quando estava nessa batalha, chamada Batalha de Milvio, estaria perdendo a batalha, ele estaria ali mais ou menos ali no seu acampamento, e ele estava preocupado porque estava perdendo a guerra, e ele, numa madrugada, ele teria tido um sonho, uma visão. Ele teria saído da sua barraca, e ele teria olhado para o céu, e ele teria visto um símbolo no céu que brilhava. E uma voz falou com o imperador Constantino. Até então não era o imperador. Com o capitão Constantino, o general Constantino, na verdade. E essa voz dizia, sobre este símbolo vencerás. Ele viu um símbolo, uma cruz. Quando Constantino viu essa cruz, ele entendeu que era relacionada à religião daqueles homens, daqueles soldados que pediam ao seu Deus, que sempre falavam da cruz, que sempre falavam de Jesus, que morreu na cruz, de cruz para lá e cruz para cá. Quando estes homens olharam, quer dizer, na verdade ele olhou, né, o Constantino, desculpe, ele viu aquela cruz e ele falou, amanhã não vou tomar uma atitude. No dia seguinte, ele deu uma ordem aos seus soldados. Vocês vão pintar uma cruz nos escudos. Pegaram lá a tinta, do jeito que eles tinham lá, pegaram os escudos e pintaram cruzes nos escudos, nos estandartes. O Império Romano carregava estandartes, né? Quando chegavam, traziam um estandarte com a águia de Roma, naqueles estandartes, cruz, nos escudos, cruz. E aconteceu que, milagrosamente, ao atravessar essa ponte, chamada ponte... temos aqui um militar que poderia contar muito melhor que eu sobre a Batalha de Milvio, e Constantino venceu os seus inimigos naquela ponte. Quando ele venceu aqueles inimigos, ele falou, esse Deus é poderoso, é esse Deus que eu devo servir. Então, segundo a história, a gente não sabe se ele se converteu de verdade, muitos acreditam que ele não se converteu, que ele só teve interesse, porque ele viu que a igreja estava crescendo, falou, eu acho que eu vou entrar nessa. Muitos acreditam nisso, e alguns acreditam até que ele realmente se converteu.
Se ele se converteu ou não, meus irmãos, na sequência, quando ele assumiu Roma, e ele entrou em Roma, ele permitiu que os cristãos pudessem cultuar a Cristo de forma autorizada pelo governo, porque eles não eram autorizados, eles faziam isso escondido. E aí ele escreveu o Edito de Milão, que permitia que qualquer pessoa, de qualquer religião, pudesse cultuar ao seu Deus. Não apenas os cristãos, mas qualquer pessoa podia cultuar o seu Deus. Foi aí que nós, cristãos protestantes, evangélicos, entendemos que quando a igreja se tornou Igreja Católica Romana. Por quê? Porque Roma passou a ter comando da igreja. Constantino passou a ser o chefe da igreja. Constantino passou a ser o principal da igreja. O que antes os discípulos eram servos de Deus humildes, agora eles têm um imperador que pode mandar construir igrejas, que pode mandar procurar relíquias, que pode ter lugares sagrados que serão protegidos pelo império. Então, uma igreja simples, uma igreja que cultuava o Senhor, uma igreja que era perseguida, uma igreja que era uma igreja fiel a Deus, como disse aqui no início, né? Ela tinha simplicidade, pluralidade de presbíteros, foco na pregação e na comunhão. Essa igreja agora está chuchu beleza, como dizia antigamente. Está aproveitando agora do imperador. E com isso, meus irmãos, quem não quer ser dessa religião? O imperador é da religião. Ele está dando terras para construir igrejas. Ele está permitindo várias coisas. Então, eu vou ser dessa religião. Muitas pessoas que cultuavam deuses pagãos começaram a se converter, entendeu? Muitas pessoas que cultuavam, talvez ali, os deuses do Olimpo, começaram a se converter. E aqui, nós vimos que Constantino começou a fazer os concílios. A discussão sobre muitos concílios para a formação da doutrina cristã, Trindade e Cristologia. A igreja que era simples, agora já tem concílios. Os bispos se reúnem, têm reuniões para decidir se Jesus era Deus, se Jesus ele era somente Deus, somente homem, se Jesus subiu aos céus ou não subiu aos céus. Se ia aceitar ou não os livros apócrifos, se ia aceitar ou não alguns livros. E esses concílios que a gente pode ver aqui, não é? Percepção que nós temos, esses concílios eram esforços para consolidar a fé, mas também começaram a delinear uma estrutura eclesial que divergiria da simplicidade apostólica. Então o evangelho não é mais tão simples. Constantino começou a construir Constantinopla, que era uma outra capital, e aí começou a ter a capital de Constantinopla, que ficava ali como é que é o nome do lugar? No Marrocos, né? A igreja Constantinopla, a igreja se dividiu. E olha, irmãos, a igreja se oficializou se tornou religião oficial do Império Romano, que apenas concedia, o Edito de Milão concedia liberdade de culto, mas em 380 eles imporam a fé a todos os que eram do Império Romano. Então você não se converte mais para Cristo, você não recebe mais Jesus como seu Salvador, você não se torna mais filho de Deus porque você creu e se batizou e é salvo, mas você do Império Romano, você tem que ser cristão. Está vendo que houve um desvio? Houve algo diferente do que Jesus pregou. Agora era obrigado, 380. Constantino morreu em 347. Então ele impunha a fé cristã a todos os súditos. Definição, o documento especificava que a doutrina a ser seguida era assim, a ensinada por Papa Damaso I, em Roma, pelo Papa Pedro II de Alexandria.
e agora é proibido o paganismo. Veja que o Edito de Milão abria para você ter qualquer religião, a que você quisesse. Liberdade de religião, liberdade religiosa, o Edito de Milão. Agora, meus amados irmãos, está proibido, no século III, proibido qualquer outra religião, só cristianismo. Olha que interessante. A partir desse ato, as práticas politeístas foram proibidas, templos começaram a ser desativados e convertidos em igreja. Essa imagem que vocês vão ver aqui, na segunda coluna lá em cima, é uma igreja que era um templo pagão e que virou uma igreja católica. Ok? Então eles pegavam os templos pagãos e transformavam em igrejas. Essa é uma que tem as suas ruínas. Perseguição a heresias. Aqueles que não professassem a fé católica eram considerados loucos e insensatos, podendo sofrer punições estatais e perda de direitos civis. Então, a igreja não apenas proibia de você ter outra religião, mas começava a tirar os direitos civis de quem não fosse para a religião. Eu pergunto a você, você é um cidadão de Roma, você ia deixar de ser cristão? De jeito nenhum. Vou perder direito civil, não vou poder, sei lá, fazer alguma coisa que todo cidadão pode. E a igreja era poderosa. A partir daí, irmãos, lá no final do nosso material, temos aqui toda a sequência dos desvios, lá no finalzinho, é a última página aqui, conteúdo extra, até foi o bispo que pediu para que eu acrescentasse. Depois a gente vai ver no final como a igreja foi se desviando. Ano 33, ano 197, 217, 270, 370, ano 400, 400, e assim sucessivamente até 1950. A gente tem aqui de material. E aí nós vamos trazer agora para vocês doutrinas católicas atuais, estão válidas hoje em dia. Essa pequena introdução foi apenas uma história breve, muito resumida da Igreja Católica, amém? Católica Romana. Então, a primeira doutrina que nós vamos ver, sempre, pode passar, por gentileza, a próxima. Deixa eu ver aqui. Isso. Autoridade da Bíblia versus tradição. Para o católico apostólico romano, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Legal. Tudo bem. Só que a Bíblia, ela tem que andar em consonância com a tradição católica. São a tradição católica e as encíclicas, as decisões papais, decisões dos bispos. Então aqui nós vemos assim, ó, eles dizem, isso são eles, isso é documento deles. É claro, portanto, que a sagrada tradição e a sagrada escritura e o magistério da igreja são aqueles que se reúnem, né? Nós falamos aqui dos concílios. Então, quando um concílio é reunido, decide uma coisa, pronto. Pedro é o primeiro papa. O concílio reuniu, decidiu, então isso também é válido como doutrina para a igreja. Então, ele diz, a tradição, a Sagrada Escritura e magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira que se unem e se associam, olha só, irmãos, agora, sem os outros não se mantém. Isto é, a Bíblia depende da tradição e do magistério. Irmãos, que absurdo. E todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Irmãos, eles dizem que a Bíblia só não é suficiente para salvar as almas. Precisa que a Santa Amada Igreja
estude o texto, decida que aquele texto ali é o que eles creem. Por exemplo, a purgatório, eles vão lá, decidem o que é o purgatório, decidem como é o purgatório e falam o seguinte, isso aí é doutrina, é igual à Bíblia. Entendeu, meus irmãos? A tradição, cada um a seu modo, contribui para a salvação das almas. Isso está no capítulo 2, parágrafo 10 da Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Está lá. É deles. Eu não estou inventando nada disso. O catolicismo baseia sua fé no tripé Bíblia, tradição e magistério. A gente se sustenta na sola Escritura. Somente a Escritura diga amém. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são a palavra de Deus. Eu não preciso do livro de Mórmon, eu não preciso do Alcorão, eu não preciso dos livros sagrados dos Mórmons como Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios, eu não preciso da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas dos Testemunhos de Jeová, eu não preciso do Grande Conflito de Ellen Goldwhite, eu preciso somente da Bíblia Sagrada. Ela explica ela. A Bíblia explica ela. Se você olha um texto e não entende, a própria Bíblia pode se interpretar. Amados irmãos, eu não preciso e não posso depender de ter que sentar com vários pastores para poder saber que Jesus é Filho de Deus. A Bíblia já diz que Jesus é Filho de Deus. Então essa é a primeira heresia. Vamos na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? A suficiência da palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não precisamos de livros extras. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui em Mateus 15, versículo 6, assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Em Colossenses 2,8 diz, vede que ninguém se engane por meio de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens. Jesus está falando, os homens têm tradições, mas a palavra não passa, meus irmãos. A palavra de Deus é o suficiente. Você não precisa de nada disso. Quando aparecer alguém e falar assim, você precisa ler esse livro que a sua vida vai mudar. Irmãos, sai fora dessa. Porque esse aí é um herege. Número 2, o primado do Papa e a hierarquia. Eles dizem, isso aí eles dizem, com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu minus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, esse é bom, hein? Possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode sempre livremente exercer este seu poder. Página 253, encíclica 882. Irmãos, para eles, Pedro foi o primeiro Papa. Para eles, quando Jesus fala para ele, o texto está logo na sequência, não é? Diz assim, Mateus 16, 18, quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados irmãos, a pedra é Jesus, ali no original é Pedro, tu és Petrus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existem quatro pensamentos teológicos sobre isso, eu não vou discorrer de todos eles, mas vou discorrer de apenas 2, que são os mais comuns. A igreja acredita que Jesus falou para Pedro, Pedro, a minha igreja está edificada em você. Mas isso, se você ler o texto completo, você não vai ver. Logo depois, Jesus chama Pedro de diabo. Como é que a igreja está edificada em alguém que Jesus daqui a pouco chamou Pedro de diabo? Versículos depois, Jesus chama Pedro de diabo. Para trás de mim, Satanás. Amados irmãos, se a gente continuar lendo e continuar vendo,
Pedro negou Jesus, teve vários problemas, queria cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote. Amados irmãos, esse homem, apesar de ter alguns argumentos muito bons também, que eles apresentam, para que Pedro fosse um grande discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, mas não tem argumento suficiente para que ele fosse o primeiro. Até porque, biblicamente, se você procurar na Bíblia, não existe um versículo sequer que Pedro teria ido para Roma. E eles dizem que Pedro era o primeiro. Quem disse isso foi o Papa naquela época. Olha só, versículo, aqui está, na primeira página, parte de trás. Você é Petros, e sobre esta Petra aqui, Petrus é cascalho, pequeno pedaço, um pedaço menor que veio de um pedaço maior. Então Jesus está falando, Pedro, tu és Petrus, você é um cascalho, você é um pedaço de pedra. Sobre esta pedra, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus é a pedra da esquina. Jesus é a pedra onde foi edificada a igreja. Diga amém. Se você crê, né? Liderança. A Bíblia mostra que a liderança na igreja primitiva era colegiada democrática, não monárquica, em situações cruciais como o Concílio de Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus, parece ter um papel em destaque, não Pedro. Pedro era um pilar, mas não era o líder supremo e único. Outro detalhe, irmãos, vocês lembram lá no livro de Atos, quando Paulo chama a atenção de Pedro, Pedro estava lá com os gentios conversando, papo vai, papo vem, e Pedro conversando, e daqui a pouco chegaram os judeus, aí o Pedro disfarça, sai de fininho. Pessoal, aquele pessoalzinho ali. E Pedro foi lá e resistiu na cara, diz a palavra de Deus. Pedro chamou a atenção de Paulo, Paulo chamou a atenção de Pedro. Isso quer dizer o seguinte, irmão, se ele fosse o Papa, você acha que Paulo iam deixar Paulo chamar a atenção de Pedro? A Bíblia não ia permitir. Então, Pedro era um líder importante. E até porque Pedro era o apóstolo dos judeus e não dos gentios. Número 3, terceira doutrina católica, idolatria e veneração de imagens. Vamos lá, o que eles dizem? Entrando na alegria do mestre, eles foram postos à frente do muito. A sua intercessão é o mais alto serviço que presta o plano de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes, olha só, irmãos, isso aqui é deles, é material deles. Serviço que presta o plano de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e pelo mundo inteiro. Por isso que o católico, o apostólico, romano, se ajoelha e pede a Pedro, e pede a João, e pede a Maria, e pede a Tomé, e pede a Nossa Senhora Exatadora dos Nós, São Longuinho, São Cristóvão, e assim vai. Tem um santo para cada dia do ano. Porque eles acreditam que os santos conseguem ouvir as nossas orações, e eles se baseiam em um versículo só da Bíblia. Aqui está escrito, meus irmãos, a distinção de latria, adoração a Deus, dulia, veneração de santos, e Maria, hiperdulia. Então, quando eles adoram a Deus, é a latria, e quando adoram aos santos, é dulia, e quando adora a Maria é hiperdulia. Para nós, essa doutrina não tem base bíblica. A Bíblia fala em Êxodo 4, capítulo 20, 4, 5, diz, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela e te servirás. Olha só que interessante, irmãos. Mas, irmão Alexandre, tem uma estátua. Uma vez veio uma irmã lá na roça falar comigo, mas eu não posso, tem a estátua do Dom Pedro I, irmão Alexandre, eu não posso olhar, ler lá, conhecer a história. Não tem nada a ver, minha irmã.
Tem estátuas aí, tem meu tio, meu pai foi auxiliar do meu tio é escultor, faz essas esculturas que ficam aqui no Rio de Janeiro, então ele não poderia fazer. Noel Rosa, você pega aí qualquer personagem que esteja, são pessoas. Mas olha o que diz Êxodo 20, a continuação do texto. Diz o seguinte, cadê? Vamos lá. Desculpa, me perdi aqui. Não? Cadê? Aqui, deixa eu ver aqui. Achei, desculpe. Não falaste para ti uma escultura. Tudo bem. Agora, não te encurvarás e nem as servirás. Então, a questão não é você ver uma imagem de escultura de uma pessoa importante, Dom João VI, o que seja, não é esse o problema. O problema é se encurvar e prestar culto. Esse é o problema. Porque quando o evangélico fala assim, mas os católicos adoram imagem. Aí eles vêm falando o seguinte, olha, mas lembra que Deus mandou construir os dois querubins, não foi? Evangélico, você não consegue responder isso. Deus mandou construir os querubins em cima da Arca da Aliança. É verdade, mas não existe nenhum versículo da Bíblia que ele manda as pessoas adorarem os anjos. E só tinha uma Arca da Aliança, não tinha várias, só uma. E outra coisa, onde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe. Porque ele sabia que se alguém achasse, ia virar idolatria. Mas, Alexandre, agora eu vou pegar você. Deus mandou fazer a estátua da serpente no deserto. Peguei você. Pois é. Essa serpente tem uma tipologia de Cristo. Jesus falou que eu serei levantado assim como a serpente foi levantada no deserto. É a tipologia de Jesus. Quando a pessoa olhava para ela, ela era curada da picada da serpente. Aquilo era um ensino que Deus estava trazendo. Deus não mandou ninguém construir estátua para adorar a estátua. Até que aí quando falam comigo, eu falo o quê? Leia mais à frente que você vai ver que o povo pegou aquela serpente e começou a adorar e Deus trouxe uma maldição para o povo. Então, Deus não quer que tenha estátua para adorar e venerar. Continuando aqui, irmãos. Aqui o texto está aqui, ó. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem ao meu louvor a imagem de escultura. Exemplo da serpente de bronze, Neustã. Removeu os altos, quebrou as estátuas e fez em pedaços de serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Olha, idolatria na imagem. Veja bem, irmãos. Número 4. Mediação e intercessão de santos. Eles acreditam que os santos mortos não estão inconscientes e intercedem por nós. Irmãos, isso é outra grande heresia, porque isso me parece muito mais com o espiritismo. O espiritismo, ele tenta se comunicar com os mortos. Os santos todos morreram. Então, se eu tento me comunicar com os mortos, é quase que uma comunicação com os mortos. Só que para o católico, eles não estão mortos. Vamos continuar aqui? Refutação. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, só há um mediador. Até agora, recentemente, nesse ano, o Papa falou que Maria não poderia salvar. Foi uma grande revolução, irmãos. Mas antes de Maria era medianeira, intercessora, rainha dos céus, como o bispo falou aqui nos últimos estudos. A intercessão por Cristo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que se achegam a Deus, aleluia, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem intercede por nós é Jesus, diga amém. Mariolatria e dogmas marianos. Eles dizem, esse Papa Pio IX é famoso. Olha ele aí. Declaramos, afirmamos, definimos, olha só, isso é o magistério. Eles falam e os católicos obedecem, está aí. Declaramos, afirmamos, definimos
que a doutrina que sustenta a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original, revelada por Deus, e por isso deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Então, é um conjunto de heresias. Para eles, Maria nasceu sem pecado original. Porque eles falam, se Jesus, o sangue de Jesus tem poder, não tem poder? Não é assim que eles falam? O sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus Cristo, do seu Filho, nos purifica de todo pecado? Aí eles falam, mas Jesus estava dentro do ventre de Maria, então o sangue de Maria também tem poder. Isso eu ouvi um padre falar. Porque eles creem que Maria não teve pecado original. E é mentira, irmãos. Em Mateus, se não me engano, Lucas, se não me engano, Maria fala, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria cria que ele precisava de um Salvador. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntamente e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Amados irmãos, somente Jesus nasceu sem pecado. A concepção de Maria significa que ela foi concedida. Já ouviu falar Maria da Anunciação? Já ouviu falar de Maria, que Maria subiu aos céus? Maria não morreu para o católico. Para o católico, Maria ascendeu aos céus. Por isso que é Maria da Assunção. Ascendeu aos céus para eles. Então, é terrível. Outra coisa, virgindade perpétua de Maria. Maria teve Jesus e permaneceu virgem. Se você falar dos irmãos de Jesus, eles vão te bater, vão querer te bater. Quase que eu apanhei outro dia. Por mais que mostrasse no original grego, ali eu quis usar todo o grego que o bispo nos ensinou. Não adiantou. Não adiantou, porque ele falou, é primo. Eu falei, irmão, é primo. E aí, não adiantou. Eles não aceitam que Maria teve outros filhos. E o texto até é bem claro. E não conheceu até que. O texto é bem claro. Mateus 13, 55 diz, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua irmã Maria, seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? Irmãos, Tiago, inclusive, foi o líder da igreja. Em Atos 15, quem determinou, né, aquelas decisões dos discípulos foi quem? Foi o Tiago, irmão de Jesus. Então, Jesus tinha irmãos. Além disso, o Novo Testamento fornece referências específicas a Tiago, que é descrito como irmão do Senhor. Gálatas 1, versículo 19. Se alguém achar, pode ler, por favor. Esse eu gostaria que lesse. Atos 1, 14, quem achar, é só levantar a mão quando achar. Gálatas 1, 19. Atos 1, 14 também diz, todos eles perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. A palavra grega usada ali para irmão é adelphos. Adelphos. Que significa um irmão, membro da mesma comunidade religiosa. Especialmente o irmão cristão. É o termo usado consistente em todo o Novo Testamento para se referir ao irmão biológico. Quem abre o texto pode ler. Abriu aí, pastor? Tiago, o irmão do Senhor. Então, está aí na Bíblia, eles não precisam inventar nada, eles não precisam inventar encíclica, falar para tradição, está na Bíblia, e ponto final.
Agora vamos aqui, os 7 sacramentos. A Igreja Católica crê que a salvação não é você chegou, como aqui aconteceu lindamente domingo. Gente, esses 2 domingos tenho chorado pra caramba. Muita gente, eu não aguento ver gente aceitando Jesus. Domingo retrasada, foi uma pessoa que aceitou Jesus lindamente. Esse domingo também. Assim, estão salvos. Agora, obviamente, a santificação é para ser buscada. Mas saíram daqui salvos, receberam Jesus como seu Salvador. Ponto. A Igreja Católica não. Você tem que cumprir 7 sacramentos. É uma jornada que você tem que fazer. Coitado do ladrão da cruz. O ladrão da cruz estava lá. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz amém. Não precisou fazer nada disso, gente. Para ser um bom católico, para ser salvo, olha o que diz aí. A igreja afirma que para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Página 318, encíclica 1129, Catecismo da Igreja Católica, 1994. Então, para ser salvo, você tem que se batizar quando é criança, que apaga o seu pecado original. Você tem que fazer depois o crisma. Você tem que fazer a primeira comunhão, né? Que é a missa, né? Fazer a Eucaristia. Depois você tem que fazer a penitência sempre, que é a confissão. Você tem que receber a unção, não é? A saúde física dos enfermos. E ela receber a ordem, no caso, quem quer trabalhar na igreja, quer ser um padre, quer ser um diácono, quer ser uma madre, quem quer ser uma freira, aí pode fazer o sacerdócio. E por último, o matrimônio. São esses 7 sacramentos, 7 passos de jornadas para um católico ser salvo. E aí, quando ele chega aqui na igreja, nas igrejas evangélicas que pregam a palavra de Deus, a palavra pregada, o Espírito Santo fala ao coração, ela é salva imediatamente. Não precisamos cumprir 7 elementos, irmãos. Atos 4:12, nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu não há outro nome que devamos ser salvos. Salvação não é por rituais, porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé. Não vem de vós, não vem de você fazer todos esses sacramentos, 7 sacramentos. Você não precisa fazer nada disso, meus amados irmãos. Tem que crer e ser batizado, que seremos salvos. Cheguemos, pois, com ousadia, confiança no trono da graça, para alcançarmos misericórdia. Salvação não é por obras. Romanos 3:28. E assim vai. Número 7, livros apócrifos, chamados deuterocanônicos. Amados, eles têm livros a mais na Bíblia deles. Se você for verificar aqui, tem Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. E por que eles têm isso? Para justificar algumas práticas, como, por exemplo, purgatório, como, por exemplo, acender velas, várias outras coisas que eles fazem. Aqui você vê oração pelos mortos, 2ª Macabeus 12, salvação por esmolas. Lembra que eu falei há quintas-feiras atrás, que na frente da igreja evangélica não tem mendigo? Porque a gente quer que o mendigo deixe de ser mendigo, arranje um emprego, tenha a sua família, desenvolva. Mas aqui eles mostram, né, em Tobias. Olha, irmãos, intercessão aos anjos em Tobias. O anjo que fala mentira, o anjo mentiu. Meu amado irmão, não tem na Bíblia nenhum anjo mentindo, irmãos. Ali no livro de Tobias, o anjo, logo Rafael, o nome do meu irmão, o anjo Rafael se apresenta sob o nome falso de Azarias. Mente, finge. Aqui seria preso por falsidade ideológica. Práticas ritualísticas, Tobias, uso de velas, vísceras de peixe, para afastar demônios. Tudo isso está nos livros apócrifos, irmãos. Os 7 livros apócrifos. A justificação do suicídio, irmão. Meu Deus do céu.
Está ali em 2 Macabeus. Irmãos, aqui nós temos as refutações e o último, uso de velas e rituais, em Baruque. Número 8, batismo infantil. A gente está finalizando já, meus irmãos. Pode passar, por gentileza. Crianças nascidas com uma natureza humana decaída, manchada pelo pecado original, as crianças têm necessidade de novo batismo para serem libertas do poder das trevas, transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, que todos os homens são chamados. A pura gratuidade da graça, a salvação, é particularmente manifesta no batismo das crianças, página 348, encíclica 1250. Irmãos, criança não, ela é o reino dos céus. Jesus disse, venham, deixe vir os pequeninos, porque deles é reino dos céus. Todas as pessoas que se batizaram eram adultos crescidos. Ao ouvirem, receberam o evangelho. Obviamente, crianças recém-nascidas não podiam se arrepender, querem confessar pecados. Por isso, não estão prontas para o batismo. É simples assim. A Bíblia diz que quem crer tem que crer. Aí você pega uma criança de, sei lá, não sei quantos meses, que eu nunca fui católico, então não tenho essa noção do tempo, mas, sei lá, pega uma criança de 2, 3 meses, não sei, e leva para batizar, para jogar a aguinha na cabeça da criança, ela não tem consciência. Ela já é salva, irmãos. Ela é reino dos céus. Escutando a mensagem, foram batizados. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com sua casa. E também muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Mateus 3,6, e confessando os seus pecados eram batizados. Atos 2,41, aos que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Número 9, a Igreja Católica normalmente diz que o evangélico, que o protestante, eu já ouvi muito isso, já fui muito acusado disso, de forma sutil, né? Esses evangélicos são muito arrogantes. Falei, por que que somos? Porque vocês dizem que Deus me falou. E Deus vai falar com você? Deus é todo poderoso, Ele não vai jamais falar com você. Talvez vai falar com o Papa, mas comigo não. Falaram já comigo várias vezes. E eu falo, mas vocês dizem que só há salvação na Igreja Católica. Quem é mais arrogante? Muito estranho isso. Diz assim, a Igreja Católica ensina que ela tem o poder e a autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Quando o catecismo menciona igreja, está referindo à Igreja Católica Romana. Não está falando da Igreja Evangélica, não. Veja o que diz. Não há pecado algum, por mais grave que seja. Olha aí, olha a gravidade do negócio. Que a igreja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Então, não é Deus que perdoa os pecados, segundo esse texto. É a Santa Igreja. Mas é a Santa Igreja Católica. Só Jesus, desculpem, Deus, né, pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Marcos 2,7. E aí, Salmos 32,5. Por último, irmãos, eles fazem que a missa é a repetição do sacrifício de Jesus. Cada vez que há uma missa, é como se Jesus estivesse sendo levado ao Calvário, ao Gólgota, tivesse morrido. Entra o corpo de Cristo, né? E eles veneram aquilo ali, se você falar, né? É a hóstia, mas entra ali o osculário, eu acho que é o nome é osculário. Aquele, tem um sol, né? No meio, dentro dele tem um pão, tem um ósculo grande assim. Ele entra na igreja, aquilo é a repetição do sacrifício de Deus, de Jesus. Vamos ler aqui por último. Com efeito, toda vez que é celebrado esse mistério, opera-se a obra da nossa redenção. Então, toda vez que há uma missa, Jesus está morrendo de novo. Quando a igreja celebra a Eucaristia, faz a memória da Páscoa de Cristo.
E esta se torna presente. O sacrifício de Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, torna-se sempre atual. Todas as vezes que celebram o altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, opera-se a obra da nossa redenção. Página 376, 1364. Então, cada vez que há uma missa, Jesus está sendo crucificado. E olha o que a Bíblia diz. Hebreus 9, 26. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez por todas, não tem repetição. Hebreus 9, 28. Assim também Jesus Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Diga amém, glória a Deus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Quando fala assentou-se, a obra de salvação foi completa. Não precisa repetir. Diga glória a Deus, glória a Deus. Jesus fez toda a obra necessária para conseguir a nossa salvação quando morreu na cruz. Nenhuma outra obra jamais foi necessária. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com esse estudo. Semana que vem nós vamos ouvir um pouquinho de história. No início sempre vai ter uma historinha, né? Historinha que é baseada na real, né? Vamos ficar de pé, porque a gente já aproveita e ora, né? Próxima aula, Espiritismo, história das irmãs Fox. Amém? Então, os irmãos que vieram hoje, eu espero que os irmãos possam vir semana que vem, terça-feira que vem, e que, se possível, tragam um visitante, alguém que é espírita ou que está sendo discipulado por você. A gente aqui não tem intenção nenhuma de ofender ninguém, nenhuma religião, mas trazer o esclarecimento bíblico sobre os assuntos. Amém?